Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora abra a tua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2, amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na tua casa, para te louvar e para ser ministrado na tua palavra. Pai, o Senhor sabe das minhas limitações e o quanto eu preciso de ti, Senhor. Por isso eu me anulo nessa hora e te peço, usa a minha vida para a glória do teu nome. E eu já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor irá fazer aqui nessa noite, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Pode se sentar, querido. Pode se sentar. Hoje de manhã nós estávamos reunidos aqui, na escola de discípulos, na escola dominical, e o Senhor, Ele me deu a oportunidade de estar falando sobre, nós estamos falando na verdade durante todo o mês de janeiro, você que nos visita, você precisa saber disso. Hoje foi o 2º domingo que nós estamos falando sobre depressão e as demais doenças associadas ao que nós chamamos chamado de doenças psicossomáticas, as doenças da alma, doenças da mente, doenças como depressão, ansiedade, transtornos, fobias, síndromes. E, queridos, é muito oportuno a gente falar como igreja sobre esse assunto. De novo eu falo, não é uma pretensão nossa a gente esclarecer e clarear tudo sobre o assunto, porque não somos especialistas nessa área da psicologia, da psiquiatria. Mas Deus tem dado uma direção ao pastor Fábio para que nós falássemos disso, e hoje de manhã, então eu tive a oportunidade de falar sobre a depressão que acometeu o profeta Elias. O profeta Elias, homem de Deus, homem cheio de poder de Deus, teve muitos sintomas, sinais de uma possível depressão. O que é uma depressão? Depressão é uma doença. Depressão não é algo que a gente tem que brincar ou tratar de qualquer maneira. Depressão é algo seríssimo. É algo que acontece envolvendo os neurônios da pessoa, os neurotransmissores. O neurotransmissor, ele é um elemento químico que tem no cérebro, no teu cérebro, no meu cérebro, que transmite informações de um neurônio para o outro, de uma célula para outra. A função básica desses neurotransmissores é essa, é transmitir informação. E, querido, pasme, a pessoa em depressão, a pessoa que está sofrendo um estado de doença, um estado
clínico da doença, porque depressão todos nós passamos, uma hora ou outra todos nós ficamos deprimidos. Às vezes eu levanto deprimido, não sei você, mas logo passa e eu continuo vivendo a minha vida normal. Então, altos e baixos acontecem na nossa vida, mas a depressão clínica, a depressão tida como doença, ela é séria e não pode ser tratado de qualquer maneira. Então, no mês de janeiro, nós estamos tentando instruir a igreja, clarear alguma coisa sobre esse problema que tem destruído vidas, destruído relacionamentos, destruído famílias inteiras. É terrível o que essa doença faz na vida do ser humano. Então, esses neurotransmissores, numa pessoa depressiva, eles ficam inibidos. É como se eles estivessem falhando. É como se eles estivessem num estado de falência, não se passa a informação. A pessoa, o crente, por exemplo, alguém pode perguntar, e existe muito mito, muitas inverdades, e muitos pregadores até que eu já ouvi, já falam que a pessoa que está num estado desse é porque ela não tem fé. E isso é um absurdo. Então, a primeira coisa, um cristão, ele pode passar por depressão, sim. Não é legal passar por uma depressão, não é uma situação boa, confortável, muito pelo contrário, é terrível. Mas um crente em Cristo, uma mulher, um homem de Deus, pode sim passar por uma situação de doença depressiva, pode encarar e enfrentar uma depressão clínica. Não significa que essa pessoa não tenha fé, não significa que essa pessoa está endemoniada, não significa que essa pessoa está em pecado. Às vezes o que acontece, a maneira como a depressão se manifesta é devido a traumas que acontecem nos relacionamentos, traumas que acontecem às vezes, e a pessoa fala até, mas por causa disso, sim, por causa de um conflito, de um desentendimento, por causa de uma agressão verbal, alguma coisa física, algo assim traumático na vida do ser humano, a pessoa começa a se enclausurar em si mesma, a se fechar, começa a construir ao seu redor as muralhas que impedem os outros de se aproximarem dela. Não sei se você já lidou com isso, não sei se você conhece alguém. A pessoa em depressão, ela se cala, fica sozinha, isolada. A primeira coisa que ela faz é isso, ela fica num canto, ela não quer mais conversar, ela se isola, ela se tranca no seu mundo. E a família preocupada às vezes fala, mas o que está acontecendo? E ela não fala, ela não expressa, ela não tem respostas. Por quê? Puro, não tem nada de espiritual. Às vezes os crentes espiritualizam tudo, é um demônio, é não sei o quê. Não, pura química neural. É os neurotransmissores, como eu falei agora há pouco, que começam a falhar, entre aspas, né? Não tem outra palavra para usar. Eles param de fazer aquilo que eles foram feitos para fazer. Então, uma pessoa em depressão clínica, irmãos, ela tem um retardo de 40 vezes menos do que uma pessoa comum, de perceber as coisas. A pessoa fica como que estivesse 40 vezes menos de receber uma informação. Por isso que eu falo, um crente, ele, mesmo que ele ore, mesmo que ele busque, ele não consegue se não tiver ajuda externa, ajuda de outras pessoas. Jesus, o texto que nós lemos, ele passa por uma situação muito forte, onde ele fala que a alma dele está em agonia, dói. A depressão é uma doença que faz a alma do ser humano doer. Agora pensa um pouquinho, a alma doer. Eu conheço dor física, eu conheço dor no meu corpo, eu já passei por dores, e você talvez já bateu o seu dedão do pé numa escrivaninha, em algum cantinho ali da sua sala, no escuro, dói demais. Agora imagina a alma do ser humano doer. Quando eu falo de alma, eu preciso falar, igreja, talvez alguns não saibam, nós fomos feitos pelo Senhor
você e eu, nós somos constituídos de 3 partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então a depressão, ela assola a alma da pessoa. O que é a alma? É a sede, o centro das emoções, dos temperamentos, das virtudes. É ali onde está o teu eu emocional, quem você é. É ali onde você sente a alegria, a tristeza, a dor, o lamento. É ali onde você tem todas as suas emoções, a alma. A alma, existe hoje em dia muitas pessoas que vivem uma vida na alma. Eu chamo de viver almaticamente. Acabei de inventar isso, tá? Almaticamente. A pessoa vive baseada no seu estado emocional. Se ela levanta bem, feliz, dormiu bem, o dia dela vai ser maravilhoso. Agora, se ela levanta atrasada, ou não conseguiu dormir, desanimada, o dia vai ser horrível. São pessoas que vivem não pela fé, mas vivem nas emoções. E a depressão, ela atinge a alma do ser humano. E atingindo a alma, ela se exterioriza para o corpo. A pessoa começa a adoecer fisicamente também. Existem pessoas que deixam de se cuidar, não escovam mais os dentes, não tomam mais banho, não se arrumam mais. Elas perdem o valor da sua existência. Elas não se valorizam mais a tal ponto de começarem até mesmo a se cortar, a fazer cortes nos seus pulsos, porque a depressão, querido, ela tem uma tendência gritante, terrível, infernal até, de levar uma pessoa ao suicídio. Eu estava ouvindo um homem de Deus falando um dia desses, e ele passou por 6 estágios para chegar na depressão. O primeiro estágio, com 7 anos de idade, ele começou com os tiques nervosos. Eu acho que a maioria de nós já tivemos, ou talvez até tenha ainda, alguns entre nós, que tenha tiques. São aqueles hábitos, né? Então ele passou por tiques nervosos. O que é isso? O que é o tique nervoso? É o cérebro saturado de preocupação ainda na infância, ansiedade, vai gerando aquilo tudo, e a pessoa começa a fazer algumas coisas, né, sistematicamente, repetidamente, e se cria um vício, um hábito. Eu conheci um amigo quando eu era moleque, menor, e o Serginho, nós tínhamos a mesma idade, e ele tinha, toda semana ele tinha um tique diferente, e eu me assustava com ele. Eu não vou imitar ele aqui porque você também vai se assustar, mas eram tiques, né? Não é ticket, é tique grotescos. Eu falava: Sérgio, para com isso, cara, você vai me matar ainda. Eu não consigo. E ele ficava, né, fazendo aquilo. Começa assim. Depois vem as ansiedades, a pessoa começa a ser pressionada de um lado, de outro, de um lado, de outro. Depois vem os transtornos obsessivo, compulsivo, o chamado TOC, onde a pessoa ela vai sempre vendo se fez, ela vê lá no portão se ela fechou o portão 10 vezes numa noite antes de dormir, 15 vezes e até mais. Ela fica sempre repetindo o mesmo circuito de ação. E isso são inúmeros exemplos, eu não vou entrar em detalhes. São os transtornos obsessivos, compulsivos, ela não se controla. Existe uma tempestade dentro do cérebro dela, e tudo isso é neural, tudo são neurônios, queridos. É por isso que eu falo que a depressão é um assunto sério, e existe o que a igreja pode fazer, mas a igreja sempre vai instruir uma pessoa que sofre com essa doença a procurar ajuda médica, porque é um assunto que envolve a mente humana, o cérebro. Oração ajuda. Falar sobre isso na igreja ajuda sim, esclarece, tira dúvidas. Mas
a ajuda de um profissional, um psicólogo ou em último caso um psiquiatra, é muito importante. Então Jesus ele está aqui no Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo, o local onde Jesus foi prensado. Ele está ali e ele vai passar por uma situação na vida dele terrível, aonde ele vai ser julgado, surrado, humilhado, crucificado numa cruz, e ali ele vai morrer. Jesus aqui nesse texto, ele ainda está vivo, mas ele está na antessala do seu julgamento. É quinta-feira à noite, ele está aqui nesse jardim, à noite. E ele nos ensina coisas de como fazer se eu sentir que eu estou entrando num estado de depressão. Queridos, a Organização Mundial da Saúde já diagnosticou que essa é a doença desse século. Tem destruído, matado pessoas, por causa da correria, da falta de paciência. Nós não temos mais paciência para esperar. Você é daqueles que quando vê um vídeo na internet, você vê o vídeo, daqui a pouquinho você acelera ele 10 segundos, daqui a pouco você está para terminar logo de ver. Se você é assim, você é muito ansioso, você tem que se controlar, você tem que relaxar, ter mais paciência. Lógico, tem coisas que não dá para ter paciência, né, irmão? Mas a gente tem que se esforçar, a gente precisa melhorar, para não ser acometido disso, de uma doença que atinge pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, que inclusive chegam a se suicidar, porque esse é o último estágio. Então Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele está aqui, no Getsemane, e Ele fala aos discípulos dele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando um ser humano fala isso, ele está num estado de depressão muito forte. Jesus Cristo, se você perguntar para mim se ele teve depressão, não, Jesus Cristo não viveu depressão. Aqui ele está num estado de agonia, de dor, de sofrimento, que muitos depressivos vivenciam isso aqui. A depressão é um estado de espírito, de alma, que a pessoa tem vontade de morrer, para se ver livre da dor, se ver livre da situação que ela está vivendo, ela deseja morrer. Elias, eu falava aqui hoje de manhã, ele falou, ele orou e falou com o Pai, falou com o Senhor: eu quero morrer, eu não sou melhor que ninguém, eu estou sozinho. A pessoa se sente sozinha, mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra o que fazer quando nós passamos por isso. E quando Ele ficou nessa situação de angústia, de alma profundamente triste, o que Ele fez? A primeira coisa que Ele fez, Ele escolheu alguns amigos mais próximos para estar com Ele. A primeira coisa que uma pessoa que está vivenciando esse momento, está vivendo um momento de depressão, precisa fazer, é procurar ajuda, procurar em alguém mais íntimo, mais próximo, um amigo. Jesus, ele estava com os 12 discípulos, ele fez a ceia, ministrou a ceia, em seguida Judas saiu, ele ficou com 11 discípulos, ele cantou um hino, e falou: vamos, venham comigo, e saiu daquele local, do cenáculo, e foi até esse local chamado Getsemane, com os 11, mas dentre os 11, Jesus, ele olhou para 3, para Pedro, para Tiago e para João, e falou: Pedro, Tiago, João, venham comigo. E ele falou para os outros: fiquem aqui, nós iremos ali orar. Então ele não ficou sozinho na sua luta, na sua dor. Nós temos que ter amigos que nos compreendam, que possam nos ajudar nessa hora difícil da noite, da nossa vida. E olha só, os amigos de Jesus
todos eram crentes. Aí eu falo para você com muito respeito e temor: quando você precisar, procure amigos que tenham vida com Deus. Não procure pessoas que não tenham nada para te dar. Com todo respeito aos seus amigos, aos meus amigos, mas Jesus Cristo, Ele chamou 3 homens que tinham fé, crentes, e ainda eram seus discípulos. Se você passar por uma noite escura, uma noite terrível dessas, uma situação dessa na sua vida, ou se você está passando, procure amigos, procure seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Eu não tenho, mas você tem amigos, amém? Você tem amigas, pessoas que você conhece há anos, que você confia. Existem pessoas, eu fico olhando às vezes, que elas têm lá um círculo de amizade muito grande, são pessoas muito sociais, sociáveis. Tem até aqueles que são aqueles engraçadinhos, né, que tem lá 5 milhões de amigos no Facebook, né? Existem pessoas que têm até mais. Mas, querido, eu lembrei da canção do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Quem conhece essa música? E bem mais forte poder cantar. Ninguém conhece, só eu. Gente, vocês estão comigo, vocês me amam? Vocês me amam? A pastora ensinou assim. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter para poder me ajudar nessa hora. Um amigo que eu possa olhar e falar assim: eu confio nele. As pessoas que têm depressão, aí elas têm várias dificuldades. E aí é a segunda coisa que eu quero falar. Jesus, no momento da dor, quando ele estava com seus amigos, ele abriu o coração para os seus amigos. Ele falou: olha, a minha alma está doendo, parece que eu vou morrer, está doendo demais. Ele falou, ele abriu o coração. Existem muitas pessoas hoje que estão passando por esse processo de depressão, e elas não abrem o coração. Por quê? Porque elas não confiam nas pessoas que estão próximas dela. Talvez porque essas pessoas não são de confiança mesmo, ou talvez porque essa pessoa não confia por não confiar mesmo. Essa pessoa, existem relatos de família que perceberam as mudanças na vida dessa pessoa e se aproximaram, a mãe, o pai, e do filho, da filha, e falaram: o que está acontecendo com você? Nada. Aí fica difícil também, se um depressivo, uma pessoa clinicamente depressiva, não abrir o coração, é difícil haver a cura. É preciso, irmãos, a gente falar aonde está doendo dentro de nós. Mas para fazer isso, é preciso ter amigos, irmãos. A palavra de Deus fala que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Que coisa linda! Você tem amigos assim? Eu tenho vocês. Eu preciso confiar nos meus amigos, porque o dia que não amanhecer, é como se fosse uma noite que se prolongasse mais, a depressão, escuridão, breu total. Existem muitos argumentos que as pessoas usam para não abrir o coração. As pessoas não vão me entender, Marcos. Eu não confio nas pessoas. As pessoas só me criticam. O meu pai e minha mãe só reclamam. Eu comecei a falar, meu pai falou que é frescura, por isso eu não falo mais. E aí a pessoa não fala mais disso com ninguém. Queridos, todos esses argumentos são fajutos, porque Jesus, ele mostra aqui, e você vai entender isso, ele abre o coração com 3 discípulos, que não estavam nem aí, porque ele deixou lá, ele estava com os 11, aí ele chama os 3 e fala: fiquem aqui, venham comigo, vamos orar. E aí ele fala: orem comigo.
orem comigo vocês três. E ele se afasta um pouquinho mais e cai lá com o joelho no chão, com o rosto no pó, e começa a falar com o Pai. Quando ele volta, o que ele encontra? Amigos que não estavam muito preocupados com ele, estavam dormindo, estavam desatentos. Ele fala: vocês não conseguiram se manter em oração por 1 hora. Ele ficou orando 1 hora. E os discípulos, os 3, eles se cansaram e dormiram. Jesus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Redentor, amém? E ele não estava preocupado. Ele poderia pensar: eu não vou falar com meus discípulos, porque eu sou o mestre deles. Eu não vou abrir meu coração com meus discípulos, e ainda mais Pedro, que vai me negar, e por 3 vezes ele vai me negar. Por que eu vou abrir meu coração com ele? Uma pessoa que vai me negar, que vai falar que nunca me conheceu. Por que eu vou abrir meu coração com 3 homens que, quando eu for lá para ver como é que eles estão roncando, dormindo? Ele abriu o coração com esses 3 homens falhos, para mostrar para nós que não existe argumento, não existe desculpa. Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos falar que nós somos fracos, que nós precisamos de mudança, que nós queremos mudar, e isso tudo começa com atitudes. E essa atitude é procurar amigos corretos, amigos maduros, mesmo que irão dormir enquanto a gente fala com eles, mesmo que pareça que não se importe com a gente. E a segunda atitude é abrir o coração, é falar, é externar a dor, é falar: olha, está doendo aqui. E não ficar preocupado se as lágrimas vão vir ou não. Porque, irmãos, muitos de nós, homens, vou falar para os homens agora, somos muito machões, nós somos muito fortes, nós não podemos chorar porque eu vou estar, enfim, eu não posso, eu preciso manter a minha pose. Queridos, que se dane a minha pose. Sabe, tem horas que nós temos que perder até a compostura, para que algo aconteça, para que o milagre venha. Ah, mas a minha reputação, muitos pastores já se mataram, e queridos, muitos ainda, Deus o livre, irão ainda tirar a sua vida por causa da reputação. Pastores e pastoras são os que mais sofrem nas igrejas com essa doença, porque eles não têm muitas vezes com quem conversar, e muitos deles e delas se acham até mesmo, sem querer, superiores até, infalíveis, muito espirituais, e a ignorância tem derrubado pastores e pastoras em relação a essa doença. É por isso que esse assunto é sério, é por isso que nós precisamos avaliar a nossa vida, e quando perceber situações assim, buscar ajuda. O Senhor Jesus, quando ele retorna a falar com os discípulos, ele fala com eles, ele fala assim: fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. O Senhor Jesus, no momento da sua luta, no momento da sua dor, da sua angústia, da sua aflição, ele pediu ajuda intercessória. Ele pediu a intercessão dos seus discípulos. Nós precisamos estar ligados nisso. Nós precisamos ser aqueles homens e mulheres que ligam e falam: ora por mim, eu preciso de oração. Aqueles homens e mulheres que, sem muita cerimônia, queridos, procurem os pastores, procurem homens e mulheres na igreja que são mais maduros, aqueles homens e mulheres de oração, e falam: eu estou aqui porque eu quero que você coloque a mão na minha cabeça e ore. Eu tenho um amigo, faz um tempo que eu não vejo ele. Esse meu amigo me ensinou muitas coisas a respeito da oração.
Esse meu amigo me ensinou muita coisa a respeito de quebrar o protocolo e chegar e falar: eu preciso de ajuda. Ele me ligava umas 2 ou 3 vezes, isso aconteceu. Onde você está? Estou aqui. Uma vez eu estava no centro comunitário, eu estou no centro comunitário. Fica aí, eu já vou aí. Falei: vem, eu estou aqui. E ele desligou e rapidamente eu vi aquele homem entrando, um homem grande, né, mais de 100 quilos, só para você ter uma noção. E os homens ali jogando futebol, era um sábado à tarde, e eu vi ele vindo, e aí eu dei um sinal, ele veio na minha direção, chorando, e passou no meio do pessoal que estava na reserva ali, na beira do campo, e me abraçou, e fui com ele lá para o canto, lá assim, não é canto, né, aquela parte arredondada lá, né, fomos ali, e eu falei: o que está acontecendo? E ele chorou, aí ele pegou minha mão assim com força e ponhou na mão na cabeça dele e falou: ora por mim. Irmãos, eu aprendi uma lição, eu já fiz isso também. Ousadia, confiança no amigo. Se você tem um amigo, um homem ou uma mulher de Deus, se você tem uma amiga, você pode chegar com essa ousadia, a pessoa vai compreender. O Senhor Jesus, ele tinha tudo para resolver tudo sozinho, mas ele falou: me ajudem a orar, me ajudem na oração, orem, fiquem aqui, vigia comigo, ora comigo. Ele estava clamando para aqueles 3 discípulos, para intercederem por ele. Nós precisamos, querido, pedir ajuda intercessória. Nós precisamos chegar nas pessoas certas, nos amigos certos, e falar: olha, por enquanto eu não quero falar nada, mas eu quero que você ore por mim. E eu não estou falando daquele crente 6 horas, né? 6 horas. Aquele crente que fala: irmão, 6 horas por mim, 6 horas, e ele nunca ora. Eu estou falando que nós precisamos orar também. Jesus, ele deu o exemplo de como vencer essas crises depressivas, aflitivas, doloridas, com oração. Jesus não se isolou, Jesus não ficou sozinho a ponto dos evangelistas não terem do que relatar o que ele fez. Mas os evangelistas, menos João, Mateus, Marcos, Lucas, todos os 3 falam que ele orou. Nesse momento de depressão, de tristeza, de angústia, de dor, de aflição na alma, a ponto que ele falou que parecia que ele iria morrer, ele orou. Eu quero voltar a falar dos neurônios e dos neurotransmissores. O homem de Deus que está em depressão, a mulher de Deus que está vivendo isso, sabe que precisa orar, mas por causa do retardo, do delay que acontece, por causa da inutilidade dos neurotransmissores que não funcionam direito aqui dentro da cabeça, a pessoa não tem força. Ela sabe que precisa ir na igreja, mas ela não consegue nem se levantar da cama. Ele sabe que precisa orar. Ele ouviu isso na escola dominical, inclusive ele até pregou isso, igreja, mas ele não tem força. Por isso que ele precisa ter amigos, amigas. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que é amigo dessa pessoa, amiga dessa pessoa. Eu quero falar com você agora. Você precisa procurar essa pessoa. Você precisa se aproximar, orar com essa pessoa, sem muito questionamento, Deus vai te dar a direção. Mas como eu falei agora há pouco, essas pessoas queridas, irmãos, parentes às vezes, amigos, eles se fecham, se isolam, eles constroem barreiras próximas, e eles chegam a falar: não, eu não quero mais que você ore, eu não quero mais que você me visite, eu não quero mais falar com você, me deixa só. Que tristeza ouvir isso de alguém que a gente ama. Por isso que eu falo para você que é amigo, amiga de uma pessoa assim, não se afaste, mesmo que ela jogue pedra em você, não se afaste, não se afaste.
Fique perto, fique por perto. Se você não puder estar tão próximo, fique perto na intercessão por essa pessoa, intercedendo por ela, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Faça uma campanha de oração por essa pessoa, e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Eu posso ouvir um amém? Porque, queridos, é isso o que está acontecendo. De um lado, só apatia. Esses dias eu passei de novo naquela rua. Tem uma rua ali, eu vou te explicar para você entender. Tem uma rua ali, atrás, é atrás do CTG, do Centro de Tradições Gaúcha. Tchê. Tem uma frase lá que é muito verdadeira. Está pichado lá assim: a apatia é grande e a crise é geral. Só que nós somos a igreja militante, queridos. Dá vontade de ir lá. Se não fosse crime, eu iria comprar um spray. Isso está sendo até gravado, gente, pelo amor de Deus. Eu iria escrever: a igreja militante luta. Queridos, eu falo para você que é amigo de uma pessoa assim, amiga, você não pode abandonar. Você precisa acreditar, porque senão você também pode se tornar uma vítima. Você também pode se tornar alguém que vai passar por isso. O Senhor Jesus, Ele pediu ajuda. No momento de aflição, Jesus, Ele derramou o seu coração diante do Pai em oração. A gente não leu o texto todo, mas Ele, adiantando-se um pouco, versículo 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, não me deixa passar por isso. Se possível, eu não quero. Se possível, não me deixa beber desse. Eu não quero beber, eu não quero experimentar. O lado humano de Jesus estava gritando nessa hora, porque Ele era homem, como você e eu. Ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas aflições e angústias. A única coisa é que Ele não pecou, nunca falou mal de ninguém, nunca cometeu pecado. Então Jesus, Ele está abrindo o coração, derramando o coração diante do Pai em oração. Queridos, nós temos que aprender com essa passagem, que nós precisamos abrir, rasgar, derramar o nosso coração diante do Pai. Se tiver alguém aqui nessa noite que não tenha um amigo para você confidenciar as suas lutas, as suas dores, querido, você pelo menos, você vai ter hoje a oportunidade de rasgar, derramar o teu coração diante do altar do Senhor. Jesus fez isso. Lucas, eu acho que Lucas fala assim, que ele fala Abba. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa papaizinho, paizinho. Se possível, paizinho, não me deixa passar por isso, mas faça a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita na minha vida. Ele estava, eu tento entender às vezes esse texto do Getsemane, a paixão de Cristo toda, e eu não consigo compreendê-la, Jesus com medo ou se acovardando por causa da dor física. Eu até ouso dizer, é uma opinião minha, irmãos, tá? Que fique claro isso, que a maior preocupação de Jesus não eram os cravos, a coroa de espinho, as chibatadas, a surra. O terror que estava diante de Jesus naquela hora era a nossa iniquidade. O que você e eu fazemos, ou fizemos lá no passado, que não convém falar sobre isso, porque muitos de nós, querido, é vergonhoso demais, é horroroso demais,
O pecado é terrível demais. Jesus estava ali pronto para assumir o meu e o teu pecado e o de toda a raça humana. Jesus estava ali de joelhos, suando gotas de sangue, quase infartando, humanamente falando, quase morrendo ali, por causa do pecado, por causa da maldição, por causa da herança de Satanás, lá do jardim do Éden até ali aquele momento. Porque tudo que o homem tinha era autoridade sobre tudo e sobre todos, e quando ele caiu, ele entregou essa autoridade para o diabo. Agora Jesus estava iniciando um novo processo do seu ministério, onde ele iria readquirir tudo de volta, tudo ele iria restaurar novamente, tudo ele iria agora religar novamente. E esse é o sentido da verdadeira religião: religare, religião, religar aquilo que estava desatado, aquilo que estava cortado, vínculos cortados. Então Jesus está ali derramando o seu coração diante do Pai. O que é derramar o coração? Derramar o coração é orar de uma maneira talvez que você e eu nunca oremos, ou não oramos. Sabe, eu falava aqui de manhã sobre oração versus a depressão. E querido, uma pessoa que está em depressão, escute com atenção, ela tem dentro dela fé, algo que depressão nenhuma pode destruir. Ela tem dentro dela uma centelha de esperança ainda que está viva. É preciso nós descobrirmos qual é o gatilho, o botão certo para acionar isso na reação da pessoa, porque gatilhos para desencadear o pior existem muitos. Quer ver um gatilho? Dentro da família, um filho, um adolescente deprimido, que só usa roupa de manga comprida, está fazendo calor e ele está com roupa de manga comprida, porque ele se martiriza e ele não quer mostrar, porque ele está sofrendo e não tem com quem conversar. Por isso que eles formam os grupos que se entendem melhor, da mesma idade, falam a mesma linguagem, sabem se entender, por mais que eles não sabem viver, mas eles conversam entre si. Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe não sabem lidar com isso, não se preparou, não está ligado no que está acontecendo, não é amigo dos filhos. E aí o gatilho que dispara isso é frescura, e às vezes até uma surra em cima, para deixar de ser besta e virar homem. Que meu pai me ensinou assim, aquela velha história lá, que deveria ficar lá no passado, porque hoje é outra coisa, hoje é tudo diferente. Hoje não é mais na base da chibatada, irmãos, da ignorância. Hoje precisa ter compreensão. Vivemos uma era onde a informação ela acontece agora, daqui a pouco desatualizou. O que os sites de jornal mais fazem? Atualiza notícia, às vezes a mesma notícia, porque essa é a época da atualização. Nós precisamos se atualizar e entender que muitas das vezes nós podemos ser culpados por pessoas que estão vivendo essa situação. Agora, quanto mais falar aquilo que eu falei no início, de um crente, alguém que prega, alguém que ministra, falar que isso é falta de fé, isso destrói mais ainda a pessoa. É um gatilho que destrói. Imagine um crente no Senhor Jesus, passando por depressão, passando por transtornos, por síndromes do pânico, ou qualquer outra síndrome que seja. Alguém chega nele e fala: irmão, isso é falta de fé. Você não tem fé. É como pegar uma arma carregada, engatilhada, e entregar na mão da pessoa e falar: se mata. É sério, irmãos, é terrível. Nós precisamos abrir o coração, derramar o coração diante do Pai,
em oração. Quando Jesus passou por isso, esse sofrimento, Ele descansou a alma dele, e a gente percebe isso no encerramento aqui do texto, quando ele descansa a alma dele naquilo que nós chamamos de sabedoria e soberania de Deus. Queridos, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo o que você está passando, inclusive as tuas dores, os teus momentos difíceis. E para Deus esses momentos são momentos de aprendizado para você. Momentos de deserto sempre são momentos de fortalecimento para o cristão. Jesus, conhecendo isso, compreendendo isso, no meio do sofrimento que ele estava passando ali no Getsêmani, aquele momento que antecipava a sua paixão e morte, ele descansou a alma dele na soberania de Deus. Ele descansou a alma dele na sabedoria de Deus. Contudo, seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer, eu irei até o fim. Naquele momento que para muitos parecia um momento de fragilidade humana, quando ele fala, passa de mim esse cálice, logo em seguida, ele estava abrindo, derramando o coração, eu não vou suportar, é como se ele falasse, é difícil, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele derramava o coração, mas logo em seguida ele descansa a alma dele na soberania do Pai, que sabe tudo e é soberano. Existem muitas pessoas que passam dores terríveis na vida, traumas terríveis, e aí essas pessoas falam assim, aonde está Deus? Cadê Deus? O meu filhinho morreu, o meu filho iria se formar, morreu, cadê Deus? Queridos, eu falo, Deus está num alto e sublime trono, e Ele é soberano. As dores humanas, Ele compreende. Deus é soberano, e a sabedoria dEle não se pode discutir. O que nós temos que fazer? Pela fé, nós temos que descansar a nossa alma nessa soberania dEle, na sabedoria dEle, e confiar. Ah, mas está doendo, Marcos, mas confia. Mas está difícil, confia no Senhor. Mas parece que Deus não está me ouvindo, confia no Senhor. Confia no Senhor. Queridos, eu quero dizer uma coisa, é muito fácil desistir. O Senhor Jesus, uma certa feita, Ele falou que existem dois caminhos. Existe um caminho, uma porta muito larga e espaçosa, e o caminho também largo e espaçoso, e são muitas as pessoas, inclusive crentes, que estão vivendo nesse caminho, andando nesse caminho. É um caminho onde desistir é uma opção mais fácil. É como trocar de roupa. Ah, eu não gostei dessa roupa, vou voltar para casa, vou trocar. Vai lá e troca. É simples assim. Só que com a nossa alma nós não podemos agir dessa forma. Com a nossa alma é diferente, com a alma das pessoas é diferente. A gente precisa confiar em Deus, ainda que as circunstâncias não digam que está tudo bem, ainda que eu olhe ao redor e falo, mas está faltando tanta coisa, nem amigos eu tenho. E o que dizer de Jó? Jó, ele passou por dores terríveis, depressão terrível, e ele ficou sozinho, não tinha a família dele, ele perdeu os filhos, perdeu tudo, a mulher deixou ele ficou sozinho, ele não tinha amigos, e quando apareceram amigos, foram para questionar a fé dele, foram para falar que ele não tinha fé, mas o que ele fez? No final de todo o seu processo, ele faz uma das declarações de fé mais lindas da Bíblia, quando ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias! Você e eu podemos declarar isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, Ele ressuscitou.
E no tempo dele, Jó fala, no seu tempo ele se levantará a meu favor. Então nós temos que aprender isso. Temos que aprender com o nosso Senhor e Salvador. Outra questão, o texto de Hebreus que nós lemos, vai falar sobre esse outro tópico do que Jesus fez. Jesus Cristo, no momento de dor, de angústia, lá no Getsêmani, Ele não olhou as circunstâncias, Ele não olhou nem o dia de amanhã, que seria a sexta-feira, Ele sabia de tudo, Ele não olhou o seu sofrimento, mas Ele fixou os seus olhos nas coisas do futuro. E quais seriam essas coisas do futuro? Filipenses fala que Deus, que Jesus Cristo, que nós temos que ter o mesmo sentimento que tinha nele, que sendo Deus não quis ser como Deus, mas antes ele se esvaziou de si, de toda a sua divindade, de toda a sua glória. Ele se esvaziou, ele não quis glória, ele não quis poder. Nessa hora ele era todo humano, servo, e se esvaziou de tudo, porque os olhos dele estavam fixados lá no futuro. Fala a palavra de Deus que a seu tempo Deus o Pai o exaltou e colocou ele num lugar exaltado, à direita do Pai. O Senhor Jesus está assentado à direita do Pai. Todos os lábios, todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos irão se dobrar diante da majestade de Jesus, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não olhou a situação que viveu, Ele não olhou o abandono pelos discípulos, Ele não olhou o sangue que escorria do seu braço, do seu rosto, pelos seus poros. Ele não olhou nada disso. Ele não olhou Satanás que rodeava ele, que como uma cascavel sibilava ao seu redor. Ele não olhou nada disso. Mas os olhos dele, segundo o escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, alegria lá no futuro, alegria proposta lá no reino vindouro, o que ele fez? Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Talvez por isso o escritor de Hebreus fala que nós temos que olhar firmemente para Jesus. Você não pode olhar a doença, você não pode olhar as circunstâncias que estão deprimentes às vezes ao redor, mas você precisa, através da sua fé, eu preciso, através da minha fé, fixar o meu olhar em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Ele que fez a minha fé, Ele que vai consumir ela. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. E nós temos que olhar para Ele, não olhar o mundo, não olhar as circunstâncias, mas olhar para Ele. As pessoas irão zombar até mesmo de você ou de mim. Para com isso é fanatismo. Não é, isso é fé. E o Senhor Jesus fez isso lá no Getsêmani. Ele estava olhando o futuro. Há um texto de Romanos que fala que as aflições do tempo presente, as angústias, eu quero fazer aqui um complemento, as dores, a depressão, as doenças, tudo o que acontece que assola o ser humano de mal nesse mundo, nada pode se comparar à glória que será revelada no futuro. Nada, queridos, nada. Não existe dor, não existe doença, não existe situações, sejam elas as mais terríveis que forem. Não existe luto, não existe tristeza. Nada nesse mundo pode se comparar a glória, o peso da glória que está reservado, que será revelado e está reservado para você que crê. Por isso eu falo, passe por essa noite escura, louvando o Senhor. Passe por esse momento equilibrado na fé. O que Deus diz para mim e para você? No Salmo 34, 18, fala que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado.
O Senhor salva aqueles que têm um espírito contrito, um espírito abatido. São pessoas que estão debilitadas. O que Ele quer dizer para você e para mim nesse salmo? Salmo 34, 18. Ele quer dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Para uma pessoa em depressão, isso não vai fazer muito sentido. Ela vai olhar e não vai ver. Mas para você que é amigo de uma pessoa dessa, você que tem fé, que pode orar por uma pessoa dessa, ministrar uma pessoa dessa, você pode dizer isso para essa pessoa: Deus está com você, porque o Salmo 34, no versículo 18, fala que Ele está perto daqueles que têm o coração quebrado, sabe? Espírito abatido. O que é um espírito abatido? Se não é uma depressão, se não é um desânimo, uma frieza, algo que até mesmo pode ser espiritual, mas acabou atingindo o sistema neurológico de uma pessoa. Por isso que a gente fala a importância de um profissional da saúde acompanhar. O problema é que alguns medicamentos não surtem efeito como a gente quer. Aliás, a maioria dos antidepressivos só vão apresentar o efeito daqui 4, 5 dias. Não é rápido como a gente usa o analgésico. Por isso que muitas pessoas passam até semanas num estado de depressão para o remédio fazer o efeito. E muitos remédios, eu falo isso, eu ouvi isso, não sei nem se isso é uma verdade, mas dizem que alguns remédios, ao invés de ajudar, acabam até piorando. Depende de indivíduo para indivíduo, acelerando até o processo de morte da pessoa. Então, queridos, o Senhor, Ele está com você. Mateus 26, 36, 39, o Senhor Jesus fala no texto que diz: minha alma está triste até a morte. O que Deus está falando comigo e com você? Ele está falando para mim e para você: filho, eu compreendo você, filha, eu compreendo você, eu já passei por isso, eu não te julgo, eu compreendo o que você está passando. Talvez a sua família não compreenda, talvez seus amigos não te entendam. Deus fala para você: eu entendo você, eu compreendo sua dor, eu já passei por isso. Isaías fala que ele foi um homem de dores, homem de dores. A gente olhava para ele e o nosso olhar se desviava, sofrido, abatido. Ele compreende a dor, ele já passou por dor. Ele mesmo falou: minha alma está abatida até a morte. Uma outra coisa que Deus fala para mim e para você, para nós encerrarmos e orarmos, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Ele convida, e eu convido você nessa noite também, você que está abatido, querido, você que está passando por situações de abatimento, situações de tristeza, pensando em desistir. Talvez você já pensou até em desistir da tua própria vida. Talvez você tenha pensado nisso, querido. Eu conheço pessoas que, se você olhar a foto de perfil, a primeira coisa que você vai reparar é a beleza da pessoa. Pessoa linda, linda, e não é Photoshop não, conheço pessoalmente. Mas a pessoa já pensou em se matar 2 vezes, inclusive uma vez, agora recentemente, final do ano. Não é brincadeira esse assunto. Primeiro Deus fala para você: eu estou com você. Depois Ele fala: eu compreendo você. E em Mateus 11, 28 ao 30, o Senhor Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que Deus está falando aqui? Eu ajudo você,
Não sou eu que estou falando, não é o pregador falando, é Deus falando. Eu ajudo você. E o nosso Deus, quando Ele fala algo, Ele faz. Ele não é homem para mentir. Ele fala a verdade e faz. E eu quero orar por você.